Queridos, graça e paz, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez no salmo que nós já lemos inicialmente, o Salmo 145. Iremos fazer referência a apenas um dos versos que nós lemos aí. Salmo 145. 145, vejamos o versículo de número 8. Salmo 145, versículo 8 e 9 também. 145, 8 e 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos hoje falar, queridos, sobre a paciência de Deus. Semana passada nós tratamos sobre o aspecto da bondade do Senhor e vimos muitos aspectos da bondade do Senhor. Hoje nós falaremos sobre a paciência de Deus, como que essa paciência de Deus ela é também revelada e muito nos lembra o aspecto da sua bondade. Alguns teólogos, inclusive, não chegam a separar a bondade de paciência, chegam a colocar como um subtópico da bondade de Deus. Hoje nós vamos observar especificamente esse assunto, que é, à luz da Bíblia Sagrada, algo bastante mencionado e ao mesmo tempo interligado com aquilo que nós chamamos de graça comum de Deus. Nós poderíamos até fazer uma subdivisão dessa paciência de Deus com a sua graça comum, que é concedida a todos os homens. Em primeiro lugar, nós devemos observar que a paciência é uma outra forma de Deus expressar a sua bondade para os homens. Nós falamos semana passada especificamente sobre a bondade e hoje a paciência ela vem como uma forma de Deus expressar ainda mais essa bondade do Senhor. E a Bíblia usa alguns termos para a paciência, alguns sinônimos que são utilizados para a paciência, né? Primeiro, na letra A, nós temos que Deus ele é longânimo, e a longanimidade também é uma expressão da sua bondade. Salmo 145, a gente viu isso aí, onde fala que Deus ele é tardio em irar-se de grande clemência. Então, esse aspecto da longanimidade, da bondade de Deus, de ser tardio em irar, revelam claramente essa bondade do Senhor. Há um outro texto de Neemias, capítulo 9, versículo 17, onde uma ideia de paciência também é vista. Neemias capítulo 9, verso 17, pode jogar na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Recusaram-se ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não o desamparaste. Então, nós vamos percebendo que a Bíblia Sagrada vai tratar da paciência com vários sinônimos, por isso que paciência e bondade estão intimamente relacionados. Além disso, eu trouxe duas definições de dois teólogos diferentes para nós vermos essa noite qual é a ideia de paciência de Deus que nós estamos abordando aqui. A primeira delas é de A.W. Pink. Ele diz o seguinte: paciência de Deus é o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, fazendo com que ele próprio seja indulgente com o ímpio e que se detenha por algum tempo em castigá-lo. Então, é o controle que Deus exerce sobre si mesmo. Deus, diferente de nós, ele não explode em ira ou não perde o controle, mas ele se autocontrola pacientemente, especialmente sobre aqueles que são ímpios. Segundo, é o aspecto da sua bondade em virtude da qual ele suporta o obstinado e o malvado, apesar de sua persistente desobediência. Palavras de Luiz Berkoff. Nessas duas definições, nós temos um aspecto muito comum do que é paciência de Deus, especialmente quando a gente está falando de pessoas ímpias, indulgentes. É o aspecto de que Deus ele sustém a sua ira
por um tempo, ele tolera, ele suporta, ele vai levando até que finalmente a ira final seja derramada, mas ele exerce um domínio sobre si de modo que ele venha a suportar. Agora, por que os homens se iram facilmente e não perdoam? A gente tratou aqui uma outra série de estudos na quarta-feira sobre a ira, arrancando o mal pela raiz, e a gente viu como que a ira ela é é um pecado que faz parte da nossa natureza e como que facilmente nós cometemos esse pecado. Nós não nascemos com a ira, mas facilmente nós nos iramos. E por que os homens se iram tão facilmente, né? A resposta é porque eles não conseguem ou não possuem a capacidade de controlar a si mesmo diante da provocação. Por isso que a gente estudou aqui várias quartas-feiras sobre a necessidade de termos cuidado com a explosão da ira. E eu falei até de dois tipos de ira: a ira explosiva e a implosiva. A ideia da a ira que explode, todo mundo vê e sente, mas aquele que não explode guarda para si, mas ao mesmo tempo se consome por dentro de ira. São dois tipos de ira, ambas são pecaminosas. Domingo que vem, quando eu voltar a falar de Jonas, capítulo 4, nós vamos falar sobre a ira de Jonas. O capítulo final do livro de Jonas mostra ele de novo pecando por causa da sua ira. Então, a Bíblia nos mostra essa nossa tendência a cairmos no pecado da ira, mas com Deus é diferente. Ele se ira, mas ele tem poder sobre a sua própria ira. Além de ter poder sobre a sua própria ira, a ira de Deus ela é sempre santa e justa. Ao passo que a nossa ira ela pode ser santa, mas ela pode ser pecaminosa e carnal. Nós vimos isso aqui na nossa outra série. Boa parte da nossa ira ela não é santa nem é justa. Ela é carnal, ela é egoísta. Por isso que a ira ela é pecaminosa muitas vezes em nossa vida. E a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. A ideia é você pode até se irar, mas você não deve pecar com a sua ira. Então, tem o tipo de ira pecaminosa. Deus, por outro lado, ele se sustém, ele se controla. A sua ira, quando exercida, sempre é santa. Vamos ver aí um texto de Mateus, ou melhor dizendo, Números 14, 16 a 19. Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Volta o 18 e veja como que esse duplo aspecto da ira de Deus e a sua paciência anda junto. Deus é longânimo, a ideia de longânimo é alguém de fato paciente. Ele é grande em misericórdia e perdoa a iniquidade e a transgressão, vírgula, ainda que não inocenta o culpado. Aqui nós temos uma estrita relação da paciência de Deus com a sua ira. Nenhum atributo contradiz o outro. Deus é paciente, Deus é misericordioso, mas ele também é justo. O pecador contínuo, né, aquele que está ali insistindo no pecado, vivendo na prática pecaminosa, caindo e caindo, e vivendo nesse deleite do pecado, ele pode até viver tranquilamente por um tempo, porque Deus é longânimo, Deus é grande misericórdia, mas ele não perdoa a iniquidade e a transgressão. No momento exato ele vai cobrar essa iniquidade. Então, esse é o aspecto da ira santa e justa de Deus ao lado da sua paciência que é exercida. Então, essa paciência é como que um retardamento da ira. A ira vai chegar, a ira vai ser derramada, mas ela é retardada pela misericórdia, pela graça, pelo favor de Deus. Deus sustém a sua ira, é exatamente isso que acontece com o aspecto da paciência de Deus. Além disso, a paciência é também um atributo essencial em Deus.
todos os atributos que nós vimos aqui são essenciais em Deus. A imutabilidade é essencial em Deus. A bondade é essencial em Deus. A onisciência é essencial em Deus. Faz parte da natureza. Quando eu digo assim, é essencial, eu estou dizendo, é intrínseco a Deus. É da natureza de Deus ser paciente. Então, é essa a ideia de paciência, paciência de Deus. Lá em Romanos 15, 5, Paulo vai dizer que Deus, ele é o Deus da paciência. Veja que descrição bela que o apóstolo Paulo vai trazer. O Deus da paciência. É como que a gente observasse essa paciência em três aspectos aí. É o que ele é uma das perfeições. Ele é autor dessa paciência, os homens são apenas beneficiários dessa paciência. E a paciência dele serve de modelo para nós. Então, porque ele é o Deus da paciência, isso é algo que vem dele, é algo que surge ou que emerge dele para nós e que serve inclusive de modelo para nós. Então, porque Deus é essencialmente paciente, nós temos esses benefícios que transcorrem aí, letra A, letra B e letra C. Colossenses 2:3, ou 3:2, melhor dizendo, vamos ler esse texto, onde Paulo fala sobre isso. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Joga o de Efésios 4:32, acho que eu errei o texto. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A ideia é essa. Colossenses não está errado, está certo. Eu apenas deveria ter colocado depois. Ao olhar para Cristo, conforme diz esse texto de Efésios capítulo 4, eu devo fazer a mesma coisa que ele fez. Perdoar uns aos outros, ser benigno, ser compassivo. Porque ele fez isso conosco. Aí Paulo vai dizer em Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto. A ideia é, eu olho para Cristo, eu faço o que ele fez e lembro das coisas do alto, daquilo que o Altíssimo fez por nós. E assim eu conseguirei exercer paciência. Então, porque Deus é paciente em si, autor da paciência, a sua paciência deve ser um modelo para nós. A gente diz muito assim, a paciência de Jó, né? Jó foi paciente, que meio a luta, em meio à aprovação, não murmurou. Jó claramente apontava para Cristo. O seu exemplo apontava para Cristo. Veja, Cristo na crucificação, em todos aqueles momentos, em hora alguma você encontra Cristo murmurando, reclamando, dizendo alguma coisa. Não. O único momento que Cristo chega a dizer alguma coisa assim, que parece não ser desagradável, mas que não é quando ele está próximo à crucificação. Ele diz, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Era uma demonstração da sua submissão ao Pai, porque ele veio como homem, e ao mesmo tempo a sua rendição. Eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a tua vontade. Até porque João 4 vai dizer, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. O salmista diz isso, melhor dizendo, no Salmo 40. Então, você percebe claramente que, porque Deus ele é paciente na sua natureza, isso se aplica a Cristo, também ao Espírito Santo, essa paciência dele deve servir de modelo para nós. Agora, quem é os beneficiários dessa paciência de Deus? Quem é objeto desse amor paciente de Deus? Vamos lá. Primeiro, Deus é paciente com aqueles a quem quer salvar. Se por paciência nós entendemos a demora de Deus em manifestar a sua ira, essa paciência ela é dirigida especificamente aos ímpios. Esses são primordialmente os objetos da paciência de Deus. Todos nós somos objetos dessa paciência do Senhor, mas os ímpios ainda mais são tolerados por Deus, porque permanecem nas práticas pecaminosas e Deus não os fulmina imediatamente. Então Deus está sendo paciente com eles. Vamos ver dois textos que isso comprova? Romanos 2:4, para a gente começar. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Paulo argumentando sobre a salvação, que é o que ele faz muito em Romanos, é a teologia da salvação, você tem ali em Romanos. Paulo vai dizer, vocês ignoram, desprezam
a bondade, a longanimidade com que Deus trata vocês, inclusive conduz vocês ao arrependimento. Ora, irmãos, nós não precisamos ir muito além se observarmos nossa própria vida, especialmente para aqueles que não nasceram num lar cristão, viveram no mundo, depois vieram para o Evangelho. E pense bem o quanto que Deus foi paciente em lhe suportar, aguardar o momento de você parar de praticar atos pecaminosos deliberadamente e voltar para Ele. Deus foi paciente com você. Então a paciência de Deus, ela se estende especialmente aos ímpios. Isso não quer dizer que Deus não é paciente com nós que somos crentes, porque nós também ainda temos o pecado atuando em nossa vida. E sabemos ser ruins, pecaminosos, fazer aquilo que é desagradável ao Senhor. Sabemos quebrar bem os seus mandamentos. E Deus é paciente conosco. Até porque nós quebramos os mandamentos dele com certa frequência. Imagine se Deus não tivesse paciência. Olha, já deu. Você já quebrou meu mandamento mais de 100 vezes, já deu por hoje. Não dá mais. Mas ainda assim Deus é paciente. Mesmo com aqueles que já conhecem a verdade, conhecem a palavra, Deus vai aguentando, Deus vai ali exercendo misericórdia, graça. Deus é paciente. Segundo o texto, 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Eu até falei aqui em alguma outra doutrina, mediante uma pergunta que foi feita. Pastor, por que é que Deus permite que tantos homens ímpios continuem fazendo o que é errado e mal? Por que é que Deus não fulmina esses homens como fez no passado com Ananias e Safira? Por que é que Deus não faz isso? Que a sua paciência, a sua longanimidade suporta o pecado, suporta o impenitente, suporta o ímpio e até mesmo o regenerado, mas que ainda possui pecados na sua vida. Então Deus é paciente com aqueles a quem Ele quer salvar. Deus tem paciência. Segundo, Deus é paciente para com os ímpios impenitentes. A ideia é a mesma, apenas um desdobramento. Vamos ver Romanos 9, 22. Romanos 9, verso 22, Paulo trata sobre isso, dizendo o seguinte: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Veja, Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Um exemplo de um vaso de ira preparado para a perdição: Judas Iscariotes. O próprio Cristo vai dizer que ele é filho da perdição. Tanto que traiu a Cristo, depois se matou. Filho da perdição. Mas veja que Jesus foi extremamente paciente com aquele traidor na sua mesa. Andou com ele, carregou o dinheiro, esteve ao lado de Jesus, e Jesus ali, com muita paciência, às vésperas da morte, ainda aceita um beijo de Judas. Então perceba que a paciência de Deus, ela é vista para com ímpios impenitentes. Agora, isso deve lembrar para nós que esse aspecto da paciência, ela é temporária. Eles estão impunes temporariamente. Deus não vai deixá-los para sempre à vontade nos seus pecados. Deus vai chamá-los, Deus vai puni-los, Deus vai cobrar pelo mal que eles estão praticando. Então Deus é paciente para com os ímpios impenitentes. Terceiro, Deus também é paciente para com os seus filhos, para conosco. Deus trata com menos rigor aqueles que fazem parte do seu povo. Lá em Esdras 9:13, já está descrito aí na tela, diz assim: Tu, ó nosso Deus, nos tem castigado. Vamos ler todo, né? Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que
tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades e ainda nos desse este restante que escapou. Eu acho curioso esse texto de Esdras. Depois de tudo que a gente fez, tu ainda tem nos castigado menos do que nós merecemos. E veja que a situação que Esdras e Neemias relatam do povo de Deus era uma situação precária. Jerusalém estava assolada, o povo de Deus estava em relacionamentos que não agradavam ao Senhor, crente com descrente. É tanto que depois Esdras bota o povo para se separar. Primeiro relato na Bíblia Sagrada que a gente tem, onde a separação ela é ordenada. Porque a separação ela sempre é condenável na Bíblia Sagrada, com exceções de alguns casos. Mas Deus odeia o divórcio de Malaquias. Mas aí você encontra lá em Esdras um momento curioso, quando ele vai dizer: deixe esse povo que não pertence a mim, deixem essas mulheres, porque o povo de Deus estava fazendo relacionamento, estava entrando em casamento misto, e com isso sendo seduzido aos ídolos. Ele disse: pode abandonar, se quiserem a bênção do Senhor, comecem agora a acabar esses casamentos mistos tudinho, porque Deus não abençoa isso não. Você encontra ali um momento onde o povo está vivendo uma depravação tamanha, que atitudes duras foi preciso ser tomada. E ele vai dizer: o Senhor ainda nos castigou menos do que nós merecíamos. É o aspecto da misericórdia de Deus. Paciência, graça, bondade, misericórdia andam de mãos dadas. Porque a paciência é Deus ser longânimo em aplicar a sua ira. A misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Então é isso que a gente está dizendo: Senhor, nós merecemos essa condenação, mas o Senhor não nos deu ela. Então o Senhor foi misericordioso e foi paciente demais com a gente. Então Deus é paciente também com os seus filhos. Vamos ver agora algumas manifestações da paciência de Deus. A gente viu os objetos da paciência, os ímpios, os crentes, mas agora vejamos a manifestação dessa paciência. Primeiro, nas constantes advertências quanto aos pecados dos homens. É curioso esse aspecto da paciência de Deus. Ele vai admoestar várias vezes antes de aplicar uma punição. Antes de Deus destruir o mundo com água, por exemplo, lá em Gênesis 6, você vai ver Deus ali alertando o povo. Vamos ver esse texto aí, 1 Pedro 3,20, onde Pedro faz uma rememoração do que aconteceu. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Veja, noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava Noé construir a arca. A ideia é: Noé durou muito tempo construindo aquela grande arca. Enquanto construía, o anúncio foi dado, ninguém se converteu, ninguém ouviu o chamado, a não ser a própria família de Noé, e Deus assim mostrou que antes de aplicar a sua ira, ele deu um anúncio, mandou a mensagem. Vejam, nós vimos isso, estamos vendo isso em Jonas. Deus manda Jonas anunciar o arrependimento, anunciar a condenação. O povo se arrepende, beleza. Só que a história de Jonas continua. Em outra oportunidade, a gente vai pular um livro e chegar no livro do profeta Naum, que são cerca de 120 anos após o acontecimento de Jonas. E o que é que acontece em Nínive? Aquele povo que se arrependeu, quando Jonas pregou a mensagem, morre. Vem uma nova geração. Essa nova geração não seguiu o que a geração anterior fez. Se arrependeu do seu pecado, jejum, oração, contrição, mudança de vida, abandono de práticas pecaminosas e da idolatria. A nova geração vem e começa de novo a praticar o que os seus antepassados haviam feito. Deus agora diz ao profeta Naum para anunciar a destruição da cidade de Nínive. Então você tem a paciência de Deus, inclusive, sendo exercida nessa história, para com Jonas, para com os ninivitas. 120 anos se passam, Deus tendo paciência de um povo que mais tarde haveria de se rebelar de novo.
Por isso que o tema de nossa série é Surpreendidos pela Graça. É graça do começo ao fim. Tanto em Naum quanto em Jonas, você encontra essa graça de Deus. E aí você vê o texto, por favor, de Naum capítulo 1, verso 3, aonde o próprio Naum vai tratar isso, que Deus ele é longânimo, tardio em irar. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao pecado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Tem até um cantozinho que a gente canta, né? Incomparável, Senhor, tu és, as nuvens são o pó dos teus pés, baseado nesse texto e na um aí. Qual é a referência? O Senhor tem controle sobre a tempestade, uma referência a Jonas. Ele é longânimo, foi longânimo com Jonas, com Nínive, tardio em irar-se, mas, volta lá de novo, Lucas, por favor. Apesar de ser tardio em irar-se, diz a Bíblia que ele jamais inocenta o culpado. Os ninivitas tiveram 120 anos de paz e tranquilidade sem punição, mas a punição depois chegou. Foi o que Deus fez. Então, a introdução de Naum rememora no Jonas e mostra a paciência de Deus para com aquele povo. A condenação chegou. Os culpados foram punidos por causa da sua iniquidade. Então, você tem aí a manifestação da paciência de Deus. Segundo, essa manifestação da paciência de Deus é vista quando ele também pune, mas com certa tristeza. É curioso esse aspecto. Lá em Ezequiel 18, 23, nós vamos ver esse aspecto quando Deus não se alegra nem tem prazer na morte do perverso. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Veja, mesmo o perverso, o ímpio morrendo, Deus não acha bom. Deus não se alegra. Ele é justo e mata, mas ele não sente prazer em fazer isso. Por que essa bondade, por que essa paciência de Deus deve ser um reflexo para nós? Porque nós não deveríamos, em hipótese nenhuma, nos alegrarmos com a morte do perverso. Nós deveríamos antes orar para que Deus o convertesse. Eu sei que naturalmente eu e você, pelo menos eu tenho essa inclinação, a me alegrar quando eu vejo um bandido sendo morto. Eu, na minha natureza, me alegro quando vejo um delinquente deixando de fazer maldade no mundo. Dá aquele prazer pecaminoso no meu coração. Só que a Bíblia diz que nós não deveríamos sentir prazer na morte do perverso, ainda que este faça muito mal. Antes, nós devemos ter deleite e prazer em rogar ao Senhor que o converta, porque o próprio Deus é modelo para isso. Deus não se alegra na morte do perverso, antes deseja que ele se arrependa. Então, ainda que seja necessário matar o perverso, ainda que seja necessário derrubar um bocado de bandido para deixar de matar gente inocente, ainda assim é uma tristeza, porque na verdade nosso desejo deveria ser de vê-los convertidos, transformados ao Senhor. Mas nós, por vezes, nos alegramos com a morte do perverso, porque a nossa natureza produz uma ira que é injusta. Então a gente acaba pecando também nisso, e Deus, como modelo de paciência, também nos ensina nesse aspecto. Além disso, Lamentações 3, 32 e 33, diz assim a palavra do Senhor: Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom agrado os filhos dos homens. E Oséias capítulo 6, versículo 4, nós também temos essa demonstração da paciência de Deus em não se alegrar com a punição. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O que é que eu te farei? O que é que eu te farei? Quando você lê o livro de Oséias, você vai entender por que Deus está fazendo essas perguntas.
eles tratavam a Deus de maneira leviana, mas ainda assim Deus ia lá e abençoava eles. Nós vamos ler daqui a pouco o texto de Oséias, onde Deus diz assim: Ele nos leva ao deserto para falar de amor. A ideia é o Deus que, mesmo tendo uma nação pecaminosa, indulgente, persistente no seu pecado, Deus graciosamente ia lá, conduzia o povo ao deserto, ao sofrimento, e ali ensinava a sua graça, a sua bondade, a sua paciência. Então, Deus é paciente ao mostrar tristeza na condenação da impiedade, mesmo quando acontece no meio do seu povo. Terceiro, quando ele demora a cumprir as suas ameaças, mesmo quando os pecadores não mostram qualquer sinal de arrependimento. Na Bíblia Sagrada você tem muitas ameaças de Deus que são demoradas a cumprirem, demoram a se cumprir. Então, Deus não põe um fim imediato na alegria dos ímpios. Por que que o bandido vai lá no banco, rouba o dinheiro e sai alegre da vida, fugindo da polícia, e ainda consegue passar muito tempo desfrutando daquele dinheiro? Aquele tão famoso traficante da Colômbia, o Pablo Escobar. O cara viveu muito tempo antes de ser morto pela polícia. Ele desfrutou de uma fortuna, de um luxo extraordinário. Eu assisti um documentário daquele cara uma vez, fiquei assim abismado com o tanto de dinheiro que até hoje, inclusive, ele tem enterrado. Ele não, que ele morreu, mas até hoje a polícia ainda busca dinheiro enterrado que ele deixou por aí. Mansões e mais mansões. Ele chegou a fazer um zoológico na sua casa. Tamanha era a ostentação do cara. Tudo quanto era canto e região que ele dominava, ele cavava um tipo de cisterna e ali enterrava rios de dinheiro para qualquer necessidade, para qualquer eventualidade de fuga, de desvio, de qualquer manutenção, dinheiro muito enterrado. Uma coisa, veja, foi pego, morreu, mas passou muito tempo vivendo assim, até ser finalmente preso. A ideia, a ameaça de prender aquele homem demorou, mas um dia aconteceu. Toda a polícia sempre esteve atrás dele, mas não conseguia prendê-lo. Até que um dia finalmente chegou a ameaça, chegou à prisão. A gente às vezes olha para Deus, mas Deus, por que o Senhor permite que tenha tanta gente ruim vivendo, especialmente quando acontece de uma pessoa boa morrer cedo e de um camarada ruim puxar para 100 anos de idade? Aí a gente normalmente questiona Deus, né? Mas Deus, por que o Senhor mata? Eu fiquei ontem muito contristado quando eu vi o anúncio da morte de um filho de nossa irmã lá de Monteiro, irmã Ana Paula. Um garotinho de 2 anos, eu acho, 2 para 3 anos de idade, morreu. Eu vi a foto assim, eu fiquei sem acreditar. Meu Deus do céu, eu tentando lembrar, porque faz muito tempo que eu saí de lá, que Ana Paula era, até que a gente descobriu quem era. Meu pai, uma criancinha tão bela, bebezinho, 2 anos, tamanho da minha menina, eu acho. Morreu. Vê que cena. No nosso coração, a nossa inclinação é dizer: mas Deus, por que o Senhor permite uma criança, embora seja pecador, mas nem sabe pecar intencionalmente, não tem maldade no coração, tem pecado porque é pecador, mas não tem a maldade que um adulto tem, que um bandido tem. Por que Deus permite uma criancinha morrer? Por outro lado, você encontra marmanjos, né, vivendo de maneira longeva, praticando mal. É nesse momento, então, que a gente vai perceber a paciência de Deus em demorar a cumprir as suas ameaças. E a ideia da demora, entenda, demora para nós, mas para Deus é no tempo certo. Porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então é uma demora nossa, relativa a nós, mas não a Deus. No tempo certo, Ele vai exercer o juízo. Quarto lugar, Deus também manifesta a sua paciência quando Ele envia seus juízos gradativamente. Deus não envia os juízos de uma só vez, Ele vai anunciando e vai punindo de maneira gradativa, até que as pessoas se arrependam dos seus pecados, e então parte da manifestação mais drástica da sua ira chegue. Nós vamos ver isso em Osés capítulo 2.
Vejamos Oséias capítulo 2, verso 9, 10, 11 e 12. Oséias capítulo 2, verso 9, 10, 11 e 12. Veja essa progressão da ira de Deus. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Deus vai reter a sua bênção, versículo 9. Verso 10. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Deus primeiro retém sua bênção, expõe a vergonha. 11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Deus agora está tirando o prazer daquele povo. Versículo 12. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Veja aí como que o julgamento de Deus em Oséias 2, ele é gradativo sobre o povo de Israel. Primeiro, Deus retém sua bênção, versículo de número 9. Segundo, Deus expõe a vergonha, versículo de número 10. Terceiro, Deus tira o prazer e o gozo. Quarto, Deus faz a devastação, é outro slide, viu? A devastação de tudo que é fundamental para a economia de Israel. É um processo gradativo de Deus. Outra hora eu pego esse sermão aqui. Gradativamente Deus vai punindo. O que é que isso nos mostra? O que é que isso nos aplica? É uma paciência, aonde o juízo dele vai sendo aplicado gradativamente. Não vem tudo de uma vez só, não. Exemplo outro, as 10 pragas do Egito. Deus manda uma, outra, se arrepende, Faraó. Faraó, coração duro, outra, até chegar na 10ª praga. Aí Faraó libera o povo. Coração do Faraó endurece de novo. Aí Deus, muito bem, siga o povo. E ele segue. Quando chega no mar, ele se mete a besta a querer passar, o lugar que só podia passar os ungidos do Senhor, foi atrás do povo. Quando o povo atravessa, o mar se fecha. Veja, Deus não poderia ter feito isso numa cartada só, irmãos? Mandava logo uma praga grande, matava logo os primogênitos, feria logo a terra, fazia um rebuliço de uma vez só e pronto. Mas Deus não faz isso. Deus faz de maneira gradativa, até porque esse processo gradativo, ou melhor dizendo, progressivo, ele vai quebrantando o coração. Quando a gente lê lá em Atos capítulo 9, na conversão de Saulo de Tarso, que depois é chamado Paulo, nós temos um momento que Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Mas lá em Atos 6, quando Estevão é morto, diz o texto de Atos que Paulo consentia na sua morte. Que é isso? Deus já estava trabalhando no coração de Paulo tempo antes dele ter um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Então, é o processo de julgamento gradativo de Deus sobre o seu povo, e isso acontece em Israel, especialmente em Oséias capítulo 2. Então, qual é o objetivo desse castigo gradativo, ou poderia ser chamado também de progressivo de Deus? O objetivo final é da manifestação da sua ira para que os homens cheguem ao arrependimento. Pela graça, isso aconteceu na situação que é aludida nessa passagem. Do verso 14 ao verso 23, a gente vai ler sobre o arrependimento e a volta de Israel por causa da paciência misericordiosa de Deus. Lá no capítulo 6 ainda, melhor dizendo, no capítulo 2 de Oséias ainda, nós temos um momento onde Deus vai falar sobre isso, ou retratar isso da seguinte forma. Veja só, Oséias capítulo de número 2, versículo de número 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Arcó, por porta da esperança será ela obsequiosa,
como nos dias da sua mocidade e como no dia que subiu da terra do Egito. Agora, nós encontramos Deus exercendo graça, misericórdia e favor para com aqueles que haviam pecado. Oséias trata da relação do profeta com a prostituta. Deus ilustra isso para dizer: Israel está se comportando assim comigo. Meu povo se prostituindo com os ídolos. Mas ainda assim, eu vou puni-los para que vocês se arrependam. Vou levá-los ao deserto, ali falarei ao seu coração. Tem uma música do Ministério Zoe, né? Você me leva ao deserto para falar de amor. Tem uma música que diz, é baseada nesse texto. E ali Deus mostra a sua graça, o seu favor, a sua benevolência. Então, a paciência de Deus é demonstrada de maneira gradativa. Quinto e último lugar, a paciência de Deus é manifestada quando Ele envia seus juízos moderadamente. Salmo 78, versículo 38. Salmo 78, versículo 38. Ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Não dá largas toda a sua... A ideia é, Deus não deixa vir a indignação dele toda de uma vez só. Até porque nós não resistiríamos. Então ele é misericordioso, ele não destrói. Muitas vezes vai desviando a sua ira, para que então venha depois a indignação e a sua ira final. Mas é paciente para manifestar a sua ira, a sua justiça moderadamente. Se os juízos de Deus fossem distribuídos sem moderação, nenhum homem continuaria a existir tamanho peso da sua indignação. Veja, ele derramou um pouquinho de sua ira em Gênesis 6 com o dilúvio, só sobreviveu a família de Noé. Ali é só um pouquinho da ira de Deus. Porque a ira final de Deus, que é revelada em Apocalipse, ela será tão pesada que os homens vão pedir para si a morte e não conseguirão morrer. Vão pedir para as pedras, caem sobre nós. Mas não será suficiente, porque eles terão um corpo incorruptível. Os salvos para desfrutar da presença do Senhor e os ímpios para sofrerem eternamente, aonde o bicho não morre, aonde o verme não se consome. Então vão sofrer eternamente pedindo para morrer sem terem condições de morrer, sentindo dor, sentindo agruras, implorando para que alguém lhe mate. Esse dias eu vi uma pequena, esse dia não, faz um tempo, já alguns meses, a história de uma moça. Não é aqui no Brasil, não. Eu acho que isso é na Suíça, em algum lugar do mundo aí, que pode matar a gente. Ela sente tanta dor, que ela estava fazendo uma vaquinha, veja que coisa, fazendo uma vaquinha para poder se matar. A ideia de se matar é permitido nesse país lá, né? Acho que é eutanásia que chama, né? Aplica uma medicação e você morre sem sentir dor. Tem um filme, eu não sei se é meu querido John. É isso, Como Herança de Você. Eu assisti muitas vezes esse filme. É a história de um paraplégico, tetraplégico, né? Coisa assim. A indicação para os irmãos ter hoje à noite. E ele paga, né, para aplicar essa medicação para que ele morra sem dor. Então, essa moça está vivendo esse drama, muitos anos sentindo muita dor, e ela pedindo, fazendo uma vaquinha online para poder pagar, que não é uma coisa barata, tem toda uma questão legal que tem que ser feita, para morrer, porque ela não suportava mais as suas dores. Imagina a sensação, você querer morrer e não poder. Do juízo final, a Bíblia diz que os homens vão implorar, pedir para morrer, vão pedir as pedras ou vão se lançar nas pedras, mas ainda assim não conseguirão. Eles podem pular da ponta, eles podem cair de cabeça, mas a morte não será possível para eles, porque Deus virá com a justiça tamanha, que eles ficarão clamando, pedindo para si a morte sem conseguir. Então, por enquanto, o juízo de Deus ele é moderado. Deus moderadamente, progressivamente, gradativamente vai dando juízo, justiça, vai aplicando a sua ira,
mas não de todo, não de todo. Um exemplo disso nós temos ainda com o que acontece com Herodes. Individualmente Deus mata de fato Herodes, mas não matou os demais, que também blasfemaram contra Deus. Você tem isso em Gênesis 3, quando o homem peca, Deus manda ira sobre a terra produziu espinhos e abrolhos, mas a sua paciência fez com que não desaparecesse da terra as flores. Então você tem ira, mas você tem bondade. Você agora, para tirar caju e manga, você tem que passar no meio dos carrapichos, mas a manga está lá. Então, a ira de Deus ela foi revelada, a terra produziu espinhos e abrolhos, mas por causa da sua paciência e longanimidade, a terra não deixou de dar seu fruto. Então, até nesse aspecto você tem a paciência de Deus sendo revelada. Para a gente caminhar já para o fim, alguns exemplos de paciência de Deus. Alguns exemplos da paciência de Deus. Alguns já foram mencionados aqui. Primeiro, Gênesis 6, quando Deus avisa a humanidade antes de destruir a terra com o dilúvio. É o caso de Noé. Segundo, lá em Romanos 1, versículo 19 ao 26, nós temos aquele texto tão conhecido por nós que Paulo diz assim, que eles se entregaram às suas próprias paixões, deixando de adorar o Deus verdadeiro para adorar os ídolos e começaram a praticar todo tipo de abominação. Só que Deus, mesmo diante dos gentios que cometiam tamanha maldade, ainda assim Deus não lhes matou. Pelo contrário, diz a Bíblia em Atos 14, do 16 ao 17, que Deus entregou eles, deixou eles nos seus próprios caminhos, mas também lhe deu chuvas frutíferas. Vamos ler esse texto por completo, Atos 14, 16 e 17, que você tem uma demonstração da paciência e da graça comum de Deus, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Já falei aqui sobre esse aspecto. Uma das punições de Deus para a nossa vida é Ele deixar ou permitir que a gente ande no nosso próprio caminho. O outro lado da moeda, naquela famosa frase de Charles Spurgeon que eu cito sempre, Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Deus frustra o nosso pecado por amor a nós. Ao ímpio, Deus deixa ele pecando. Ele vai seguindo o seu próprio caminho. É um tipo de punição temporária, moderada de Deus. Deixar o ímpio viver no seu pecado. Por outro lado, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus sustém a sua ira, de modo que o ímpio é abençoado por Deus, tal qual é o justo. A mesma chuva que cai em Bom Conselho para nós da presbiteriana, cai para os demais irmãos de outras igrejas e cai para aquela pessoa que nem Deus crê. Cai para todo mundo. Então, Deus sustém a sua ira com paciência para com os ímpios. Com Israel, na época do Êxodo, nós temos o povo caminhando 40 anos no deserto, pecando contra o Senhor e Deus sendo paciente para com eles. Também para com toda a humanidade. Irmãos, a rebeldia da humanidade, ela chegou no nível máximo quando os homens chegaram a crucificar e condenar um homem totalmente inocente, Cristo, o Filho de Deus. Condenaram ele. Mas ainda assim, Deus foi paciente, fazendo com que na morte do seu filho viesse graça para aqueles que crescem. Então, até na crucificação, você tem uma demonstração da paciência de Deus para com toda a humanidade. O que é que a gente aprende com isso? Como que essa paciência deve ser exercida em nossa vida? Primeiro, devemos pedir paciência a Deus. Se Deus é o Deus de toda paciência, e tem paciência dos ímpios, e tem paciência de nós, conosco, melhor dizendo, a gente não pode dar lugar à ira. Gálatas 5, 22, Paulo diz que se nós andarmos no Espírito, jamais nós iremos satisfazer as concupiscências da carne. À medida que eu ando no Espírito, eu não satisfaço as concupiscências da carne. Segundo, eu devo exercitar a paciência. É uma virtude que não é opcional para nós. Ela é ordenada por Deus.
Nós não devemos deixar de praticar a paciência. Nós até podemos cair na impaciência em muitos momentos, mas nós devemos exercitar essa paciência. Quando a gente lê Efésios 4 e Efésios 5, a gente vai encontrar essa menção de que nós devemos ser imitadores de Cristo, com paciência exercermos ela para com as pessoas. Finalmente, 1 Tessalonicenses 5,14, nós devemos exortar uns aos outros com respeito à paciência. Vamos ler esse texto final? 1 Tessalonicenses 5,14, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Paulo diz: eu exorto, irmãos, para que vocês admoestem os que são insubmissos, console os desamparados, ampare os fracos, seja paciente para com todos, seja longânimo para com todos. Então, nós devemos exortar uns aos outros a ser mais paciente com os demais. A gente deve exercer paciência com o nosso irmão, porque Deus foi paciente conosco e é paciente conosco. Então eu perdoo uma segunda vez, eu perdoo uma terceira vez, eu tolero o pecado do meu irmão, eu tenho paciência com as suas falhas, eu tenho paciência com o seu jeito desconfortável de ser. Eu sei que é difícil. Tem pessoas que para nós, por causa do nosso estilo, do nosso jeito, parecem ser mais difíceis de serem digeridas do que outras. É mais difícil o trato. Mas a Bíblia diz que a gente deve ser paciente. Até porque, quando você pedir paciência a Deus, não espere serenidade. É um negócio muito estranho que às vezes eu escuto os crentes: ai, Deus me dá paciência. Aí Deus dá a você instrumentos para você exercer a paciência, você fica mais irado. Se você diz: Deus me dá paciência, o que é que Deus vai fazer para lhe dar paciência? Circunstâncias, situações adversas, para que você exerça a paciência que você pediu a Ele. Aí a situação adversa chega e você, ao invés de exercer a paciência, estoura. Sua oração está enviesada aí, o negócio está trocado. Então, nós devemos exercer paciência, porque Cristo foi paciente e é paciente conosco. Finalmente, para a gente terminar, uma frase final: mostremos, pois, paciência, a fim de que, como eleitos de Deus que somos, mostremos, pois, paciência, a fim de que Deus seja glorificado em nós também, nesse aspecto de nossa vida. Como eleitos de Deus que somos, vamos glorificar a Deus através da paciência. Paciência para com o nosso próximo. Até porque a lei se resume nisso, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente tem paciência com nossas próprias falhas, porque a gente erra hoje, amanhã de novo, depois de novo, e a gente quer que os outros tenham misericórdia e paciência com a gente. Por que é que nós não teremos com o nosso irmão? Então, demonstre o cumprimento da lei, no amor a Deus, no amor ao próximo, também no exercício da paciência para com ele. É essa a vontade de Deus, é essa a ordenança do Deus de toda paciência. Vamos orar nesse instante e a gente para por aqui. Semana que vem nós damos continuidade. Semana que vem, quarta-feira. Quer dizer, não tem programação, mas é na quinta. Nós damos continuidade ao nosso estudo, o ser de Deus, tá bom? Alguma dúvida sobre essa questão da paciência de Deus? Então vamos orar. Deus amado, muito obrigado por esse instante, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para te louvar, te bendizer. Aqueles que estão nos acompanhando de casa, que o Senhor venha aplicar a tua palavra aos nossos corações e que possamos exercer a paciência de acordo com a tua ordenança, que possamos glorificar ao Senhor no exercício da paciência. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.